11h39, mais um destaque internacional. Metade da China sofre com uma grave seca, em meio à onda de calor mais severa já registrada na história do país. Luca Bassani, te chamo novamente. Conta pra gente, as altas temperaturas chegaram até o Tibete, é isso mesmo? Exatamente, Kalina. Hoje, nesse verão, nós noticiamos as secas e as temperaturas recorde aqui na Europa e também no resto do mundo. A China não tem sido diferente, principalmente essa região do platô do Tibete, que é uma região historicamente muito fria, até uma região montanhosa e que não é associada historicamente com o calor. Nesse sentido, nós vemos que há secas que estão afetando os principais rios da China, inclusive toda a base, que nós temos do rio Yangtze, na China, um dos principais para a agricultura local. Lembrando que a China tem cerca de 370 milhões de pessoas que moram nessa região, desde Xangai até Sichuan, todas essas regiões industriais e também agrícolas. E também algo preocupante é que a China ela consome cerca de 95% daquilo que ela produz. Ou seja, ela produz 95% daquilo que ela consome, melhor dizendo. E isso traz grande preocupação, porque se houver uma alteração na produção agrícola em grandes proporções, isso significa que milhões de pessoas poderão passar por uma situação de insegurança alimentar, uma situação de fome, similarmente àquilo que a gente tem visto na África, pela não chegada dos grãos diretamente da Europa. Isso pode acontecer na China pela uma baixa na produção. Então o governo chinês tem investido muitos bilhões de yuans, o que está cerca de $1 bilhão, para ajudar as famílias e também criar esse fundo agrícola para criar uma espécie de ajuda, um auxílio emergencial até nesse momento de seca, para também conseguir fazer com que esses impactos não sejam duradouros. Mas aquilo que a gente vê que, assim como na Europa, os especialistas alertam para próximos verões muito quentes e um período de verão um pouco mais longo do que historicamente estão acostumados, o mesmo pode acontecer na China, o que vai demandar do governo outras estratégias para, de certa forma, também conseguir evitar com que essas secas causem problemas na produção agrícola, que é a grande preocupação do país nesse momento. Lembrando que essas secas também já reduziram, de certa forma, o envio de água e de energia através das hidrelétricas para alguns complexos industriais, o que pode preocupar em algumas regiões a produção industrial da China, esse país que é uma potência do mundo, a segunda maior economia, e, portanto, o governo precisará talvez de medidas drásticas neste momento. Luca, e por aí, onde você está neste momento, qual é a temperatura, como é que está o tempo por aí? Aliás, onde você está? Pois é, aqui na Europa, no sul da Europa, é realmente muito calor, está mais de 30 graus, inclusive a primeira vez que eu entrei, a primeira intervenção que eu fiz hoje, o meu telefone falhou por uma pane de alta temperatura. Então você imagina que quase em começo de setembro, que historicamente eu aqui nos últimos 7 anos vi temperaturas muito altas, muito baixas, melhor dizendo, já perto da questão do outono, do próprio inverno. Aqui tem sido o contrário, que mostra uma tendência realmente preocupante para os anos seguintes, Tá certo, Luca. Obrigadão pelas informações. Excelente fim de semana para você.